Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar do programa, fazer perguntas, comentários, entre aí na telinha, aí embaixo no Participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Hoje um assunto muito importante com o Reinaldo Domingos. Vamos falar de educação financeira. Muito importante, como eu disse, nesse momento de crise, as pessoas precisam se preocupar mais em controlar o dinheiro. Mas antes vamos falar da agenda econômica desta semana. Índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 55.222 pontos, uma queda em relação à semana anterior de 2,57%. O dólar fechou na sexta e já abriu hoje a 2,5634. Na semana passada, uma alta de 3,4%. Sairão essa semana dados do comércio aqui do Brasil e os primeiros cálculos indicam que o resultado deve levar a uma queda de 0,5% no comércio, na produção do comércio, digamos assim, em relação ao terceiro trimestre de 2014 ao segundo trimestre. Na comparação com o ano anterior, uma queda de 0,7%. Nos Estados Unidos sairão dados das vendas no varejo para outubro. O mercado espera pequena contração na comparação mensal. Na região do euro, o foco da semana ficará por conta dos preços ao consumidor, que devem sofrer pequena variação positiva. Também sairão dados preliminares para o PIB do terceiro trimestre de 2014, que deve continuar indicando estagnação para a região da Europa. Na China, sairão dados da produção industrial e das vendas no varejo. Também não se esperam surpresas nenhuma com relação a esses dois indicadores. Acabou de sair a pesquisa Focus dessa segunda-feira, 10 de novembro, e as informações são o IPCA para 2014, projeção da semana passada 6,45%, agora 6,39%. PIB 2014, semana passada 0,24%, piorou um pouquinho, praticamente nós estamos com crescimento zero para 2014, agora 0,20%. Já para 2015, semana passada 1% de previsão de aumento do PIB 2015, agora 0,80%, menos do que 1%. Selic 2014 era 11%, agora a projeção do mercado para fechar o ano 11,50%. Selic 2015, o mesmo número, 12% para fechar o ano que vem, 12% agora nessa semana. Balança comercial positiva, 2 bilhões a semana passada, agora a previsão é 1 bilhão só positivo para esse ano. E balança comercial 2015, a previsão anterior 7 bilhões 240 milhões, agora 7 bilhões. Investimentos, o número não mudou com relação a 2014, previsão de entrada de 60 bilhões de dólares. 2015 reduziu um pouco, de 60 bilhões para 58 bilhões e 500 milhões. Câmbio final 2014 aumentou um pouco de 2,45 reais por dólar, agora 2,50. Já a projeção para o próximo ano, 2015, 2,55, agora 2,60. Temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Esse primeiro quadro e também o segundo quadro são diversos detalhes e informações, mas de qualquer forma eles ficarão arquivados no sistema UOL e depois o internauta poderá consultar. Esse primeiro é a evolução da balança comercial brasileira em 2014 em bilhões de dólares. Na parte de cima dessa informação você tem as importações em vermelho e em verde você tem as exportações. Como mostra logo abaixo desse quadro, o saldo da balança comercial foi negativo em janeiro e fevereiro, depois ligeiramente positivo de março a agosto e volta agora a ser negativo para os meses de setembro e outubro. O outro quadro são resultados negativos nas contas do governo federal e nas transações com o resto do mundo que refletem o processo
de agravamento na gestão Dilma e acompanha a queda na poupança do país. A parte de cima do quadro, desde 1994 até agora 2014, o primeiro ano desde 94 até agora 2014, em que nós temos a menor poupança do governo desde o Plano Real, com 0,5% negativo aí em 2014. Logo abaixo são 3 indicações. O país volta a ter déficit do lado esquerdo, com transações com o resto do mundo. A informação, o gráfico do meio, é a inflação supera a meta há 5 anos que está superando a meta. Sabem que a meta é 4,5%, né? E não como tem dito o governo, 6,5%. Na verdade, 6,5% é o teto, é a variação máxima permitida na legislação, digamos assim, ou nessa camisa de força que o governo se impõe. E o quadro da direita é a renda per capita, que encolheu em 2009 por causa da crise e novamente agora em 2014 está dando sinais que vai encolher também. Queridos internautas, estamos recebendo hoje o querido Reinaldo Domingos. Ele falou conosco há mais ou menos 1 ano e meio e é impressionante o que a educação financeira, comandada pelo meu amigo Reinaldo, mudou e se ampliou nesse 1 ano e meio. Hoje já está nos Estados Unidos, já está na Europa, ele vai comentar conosco. Ele é presidente da DSOP, Educação Financeira, a BFIM e editora DSOP. Autor do best-seller Terapia Financeira, dos lançamentos Papo Empreendedor e Sabedoria Financeira, entre outras obras. Reinaldo, novembro é o mês onde as pessoas recebem a primeira parcela do 13º. Hoje, ele é mais do que um dinheirinho extra. É uma necessidade para saldar dívidas. É isso mesmo que está acontecendo? Prazer falar com você, Roberto, vocês, nossos internautas. Sem dúvida alguma, quando a gente fala em bônus, né, 13º, desde 1962, quando foi lá implementado, foi ganho esse grande benefício para os trabalhadores brasileiros, nós tivemos aí a ideia lá atrás de termos esse dinheiro até como sendo um bônus, algo para natalino, algo para melhorar, né, as festas, o presente, as viagens, as férias, enfim, era para algo prazeroso. Isso, infelizmente, meu querido Roberto e meu querido internauta, não se faz presente na nossa realidade. Nós estamos hoje com mais de 50 milhões de brasileiros inadimplentes. É verdade. Nós estamos falando de algo muito grave, uma bolha do crédito, o que leva a gente a pegar o 13º e falar, bom, deixa eu corrigir minhas falhas, meus problemas. Esse tem sido o dilema, fazer o quê com o 13º numa situação tão difícil da nossa população brasileira. Reinaldo, você comentou muito bem, mais de 50 milhões, são 60 milhões que hoje estão endividados. Agora, eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas, Reinaldo. O que nós temos de novo com a filosofia DSOP? Fala um pouco da filosofia DSOP. Desse 1 ano e meio, o que aconteceu? Ela se internacionalizou, hoje está no mundo? Pois é, eu fico muito feliz de estar aqui presente de novo, depois de 1 ano e meio. É sempre muito prazeroso falar com você, amigo Roberto, porque é um grande amigo, está sempre aí. Nós sempre estamos alinhados, né? A gente está no lugar, não, eu também estou lá, eu também estou lá, quer dizer, nós estamos sempre alinhados. É muito legal, a gente está participando um pouco mais agora da NEFAC também, que tem sido aí um instrumento aí de liderança e de inovações, trazendo sempre informações maravilhosas. Esse programa é um deles. Eu quero aqui parabenizar os dirigentes nossos da NEFAC e em especial o seu nome, Roberto, que tem sido de grande contribuição para a nossa sociedade, né? Nós empreendedores, nós líderes e também as famílias. Eu vejo o cenário da DSOP como sendo um bem necessário, algo que está chegando na vida das pessoas. Eu sempre falo assim, puxa vida, se isso tivesse acontecido comigo, conhecido a metodologia DSOP há 30 anos atrás, eu seria uma pessoa independente financeiramente, saudável, sustentável financeiramente. Trata-se de 4 pilares que muitos de vocês talvez conheçam: D de diagnosticar, S de sonhar, O de orçar, P de poupar, DSOP.
4 passos que levam qualquer pessoa, família, até as crianças, porque nós estamos também em mais de 1.500 escolas hoje no Brasil, escolas públicas e privadas do ensino básico. Então, se o seu filho ainda não tem educação financeira na escola, indique a DSOP, que ela vai lá e implanta um programa, capacita o professor, palestra para você, papai e mamãe, e leva vocês e a comunidade escolar, família, escola, à educação financeira, e criando novas gerações de pessoas saudáveis financeiramente. Nós estamos sim no Brasil com 40 franquias de educação financeira, fechamos a última agora, 41 franquias, fechamos agora o estado de Piauí também. Então nós estamos praticamente com todos os estados já tomados pelas nossas franquias, ou seja, lá na franquia nós temos educadores financeiros, nós temos pedagogos, essas pessoas trabalham nas escolas, vão apresentar para as escolas um programa estruturado, o livro é um meio, mas não é o mais importante. O importante é a filosofia que você passa para o professor, põe a máscara de oxigênio da educação financeira no professor, e aí sim ele está apto a prestar uma grande obra para os filhos da gente, que são nossos alunos, para que eles possam ensinar, e aí aprendendo nossas crianças, nós estaremos levando para dentro da nossa casa, porque quem mais ensina? O papai ou a criança? A criança ensina mais a gente que a gente consegue ensiná-la. Então esse tem sido um trabalho maravilhoso nas 41 franquias de educação financeira. Temos uma unidade, uma sucursal nossa em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, onde a gente já está em processo de adaptação, em cursos e também nas escolas americanas. Lá o consumo também é muito excessivo, né? Eu acho que você vive esse mundo lá, você esteve lá, você ministra a aula, né, de mestrado e doutorado lá na Christian University, é isso? Então, eu faço até aqui a menção, porque o nosso querido Anthony, que é o nosso grande mestre lá, tem nos apoiado bastante. Lá nós temos um presidente da DSOP Corp, USA, que é o Alexandre Damiani. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho muito bom entrando lá na América. E também acabamos de receber a volta da nossa diretora pedagógica no berço aí da Europa, ou seja, começando em Portugal, para 30 países, a metodologia DSOP será um objeto de um conteúdo a ser utilizado para as nossas comunidades europeias. Então, eu diria que nós estamos num caminho muito bacana, pensando nas escolas, nas empresas, nas pessoas, e em especial nas famílias. É um trabalho que não para, nós temos uma pós-graduação aí, a gente não tinha à distância, só tínhamos presencial, agora nós temos uma pós-graduação chancelada pelo MEC, que é a pós-graduação de Educação Financeira, metodologia DSOP, ou seja, já carimbada pelo MEC. Eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Estamos entrando no mundo da alfabetização, das pessoas que vão aprender a lidar com o dinheiro alfabetizando-se, ou seja, colocando o beabá da educação financeira nelas. Enfim, nós estamos pegando de 0 anos de idade a 101, 102, 103 anos de idade. Então, a DSOP é uma referência, é uma das mais importantes hoje referências em educação financeira. Tenho orgulho de ser o mentor dessa metodologia e agradeço muito, Roberto, a você e aos nossos dirigentes da ANEFAC, que sempre nos apoiou nessa missão tão importante e nobre que é disseminar a educação financeira no Brasil e no mundo por meio desta metodologia chamada DSOP. E, Reinaldo, é interessante, né? Eu sempre pensei que a educação financeira que tem nas escolas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e no Brasil está começando e se aprimorando com o seu trabalho principalmente, eu pensei que eles não precisassem tanto de educação financeira, mas você falou o ponto certo. A questão do consumismo é uma febre, uma doença no mundo inteiro e está afetando eles também. Está afetando muito o americano, a gente sabe disso, a própria endividamento per capita. Hoje o próprio americano às vezes morre e não consegue pagar a sua própria casa, né, da hipoteca das suas casas. O Brasil não caminha a passos largos para isso, infelizmente. Nós temos aí um corretivo para ser feito para os nossos adultos, que é mais difícil mexer neles, né? Imagina tirar o hábito de uma pessoa que está acostumada a gastar daquele mesmo jeito, do jeito que sempre gastou. 20, aí 30, 30 anos, né? Aí você fala para ela, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer diferente. Primeiro você vai estabelecer seus sonhos. O que falta efetivamente, não só na sociedade Brasil como no mundo, é a ausência de projeto de vida. Isso é uma coisa que tem sido notória para nós. Nós estamos, assim, bastante focados nesse ponto. Quando a gente trabalha
o projeto de vida de uma família, ou seja, resgata os sonhos dessa família, ela consegue enxergar que o consumo pode ser freado, pode ser diminuído. Então tem sido muito prazeroso a gente resgatar nas famílias. Sábado mesmo eu estava ministrando um curso de capacitação de professores numa escola privada, e eu vi assim, o professor entrava, o que eu tenho com isso, meu sábado, a hora que ele começa a entender, ele fala que eu quero ficar mais aqui mais 24 horas, porque eu quero aprender tudo que eu não aprendi em 30, 40 anos, estando aqui na escola. Então, é um processo, quando a gente coloca o resgate da educação financeira dentro da vida dessa pessoa, mas para um foco mais importante, que são os sonhos. Eu sempre falo para as pessoas, você veio aqui para quê? Você, internauta, o que você está fazendo com a sua vida, com a sua história? Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus sonhos? Os sonhos dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido? Quais são os seus sonhos? Nós perdemos essa referência. Roberto, esse tem sido a grande contribuição da DSOP é o resgate de um projeto de vida junto às famílias. E a criança aprende rápido. Criança, a hora que você fala para ela em desejos, sonhos, elas têm isso rápido. E se ela entender que precisa primeiro guardar para depois gastar, tudo fica mais fácil. Por isso que o caminho é por meio das nossas crianças, pelas nossas escolas do ensino básico, do infantil, 3 aninhos, que não sabe nem ler e escrever, mas já tem os hábitos sendo construídos do dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Dinheiro para gastar na cantina, dinheiro para gastar no chocolate, no sorvete. Ela tem que entender que precisa de recurso. E aí fica um desafio. Nós precisamos que essa educação financeira adentre as escolas rapidamente para termos daqui 20 anos um novo país. Agora não dá para fazer isso, mas dá para começar. Esse é o que nós estamos fazendo já há 4 anos. A DSOP está em escolas fazendo esse trabalho maravilhoso. Reinaldo, e a escola pública e privada, né? As duas. São 4 grandes pilares, o DS e o OP. Mas tem 6 eixos, se não me engano. Quais são esses 6 eixos que acabam indo por baixo desses 4 pilares? Sem dúvida. Os eixos temáticos que nós colocamos dentro da DSOP como uma filosofia é família, diversidade, sustentabilidade, empreendedorismo, autonomia e cidadania. Ou seja, esses eixos temáticos é que norteiam todo o embasamento da metodologia. Então a gente tem um processo muito bem estruturado, pedagogicamente estruturado, plano de aula, caderno professor, aí tem atividades interativas, games. Nós estamos investindo agora em tablet também, todo o nosso material já está em tablet, então para as escolas que já estão implantando o tablet na sua grade curricular, para não esquecer dos livros, a sustentabilidade, nós também estamos tudo em HTML5, enfim. A DSOP está muito bem focada, e essa estrutura não é alguma coisa que você chega, está aqui um livro, vai aprender educação financeira, isso não se faz. Ninguém aprende nada se não tiver pedagogicamente estruturado, com plano de aula definido, início, meio e fim. Por isso nós temos os 4 pilares em todos os ciclos, em todos os anos, no infantil, no fundamental, primeiro, segundo, terceiro, todos os anos a criança aprende 4 pilares. E esses 4 pilares vão evoluindo-se os temas de acordo com a idade dessa criança. Fica muito legal para a criança porque ela começa a ensinar isso dentro da sua própria casa. E o importante, Reinaldo, que toda essa filosofia que o Reinaldo implantou, e me permita fazer esse comentário, tem muito de civilidade, tem muito de construção do indivíduo. Isso é extremamente importante e que a gente estava esquecendo por aí, hein? Na nossa vida pedagógica aí no Brasil, né? Reinaldo, eu preciso pedir licença a você, nós vamos fazer um rápido intervalo, querido internauta, já voltamos. Barão das Poltronas leva a você uma grande variedade em poltronas, com designs arrojados e personalizados. Além das poltronas, trabalhamos também com tapeçaria em geral, com ótimos valores.
Estamos na Rua Campo Belo, 160, na Vila Alpina. Ligue 2628 3725. Venha conhecer Barão das Poltronas. Olá, galerinha do bem! Não perca meu próximo programa aqui na TV Geração Z, quarta-feira às 21 horas. A entrevista está imperdível. Bora! Agora você tem um encontro marcado comigo, todas as segundas às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Querido internauta, já voltamos hoje conversando com o Reinaldo Domingos, ele que é um especialista em finanças pessoais. Reinaldo, tem algumas perguntas de internautas. A primeira é da Ana. Em termos de educação financeira, quais devem ser as preocupações para 2015? Ana, eu diria que, assim, depende de cada família. Vamos pensar na sua. Se você está em 3 situações, qualquer brasileiro, qualquer família brasileira pode estar em 3 situações. Ou está endividada, até podendo chegar à inadimplência, ou seja, não pago mais meus compromissos que eu assumi. Eu posso estar equilibrada financeiramente, no seu caso, Ana, pode estar equilibrada, eu ganho, mas eu gasto, eu ganho 5, gasto 5, ganho 1, gasto 1, ganho 10, gasto 10, é um equilíbrio. E posso estar investidora, ou seja, eu já consigo guardar parte do meu dinheiro que passa pelas minhas mãos sempre, ou seja, eu tenho uma característica de tirar esse dinheiro antes e já represá-lo para alguns desejos, alguns objetivos meus. Então, vai depender muito de cada família. Então, para aquela família que está numa situação de investidora, perfeito, vamos continuar fazendo isso, 13º vai ser canalizado para ações, curtição bacana, temos no começo do ano aí com IPVA, IPTU, material escolar, nós temos uma série de compromissos para quem está assim. Para quem está equilibrado, olha, estou equilibrado, um bom momento para pegar o 13º já, quem tem, porque nem todo mundo aqui, né, internauta, você às vezes não tem. Ok, então vamos pegar um pouquinho da reserva a mais e guardar para pensar em 2015. Uma coisa é certa, não dá para começar 2015 sem projeto de vida. E para quem está inadimplente, está devendo, aí eu não tenho dúvida, tem que fazer uma faxina financeira mesmo. Aconselho você ler o livro Terapia Financeira mesmo, que ele ajuda demais. Tem um novo livro que o Roberto vai colocar aí, que é o Sabedoria Financeira, que é para família, é muito legal também. Mas enfim, você precisa fazer a lição de casa, você precisa reunir a família, Ana, e fazer o quê? Uma coisa chamada conversa, diálogo, falar o que nós queremos realizar para 2015, 2025, 2035, não é só 2015 não. Para quem quer se formalizar nesse mundo da educação financeira para a sua casa, para a sua vida, tem que investir muito em diálogo e, acima de tudo, estabelecer os sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Aproveitando, esse aqui é o livro, eu não sei se você pode aproximar, não tem? É um dos mais recentes livros lançados pelo Reinaldo, ele tem diversos livros, eu recomendo. E mais, quem está curioso aí para mais informações da DSOP, o site é o www.dsop.com.br. Tudo bem? Mais uma questão, querido Reinaldo, do Gabriel. Como usar o dinheiro a nosso favor? O que é e o que não é saudável? Gabriel, para cada família, para cada pessoa, nós temos desejos diferentes, né? Tem família, por exemplo, vou pegar um pouquinho da família, que é sempre importante olhar para a família e falar assim, bom, o que é importante para essa família? O estudo, a educação. Tem outra família que é importante é vestir-se bem. Tem outra que é comer muito bem.
tem outra que é viajar. Cada pessoa, cada ser humano, nós somos pessoas muito diferentes. Só somos semelhantes como seres humanos, mas como pessoas, no dia a dia, somos muito diferentes. Então é muito importante que você faça um diagnóstico, aconselho você parar 30 dias e fazer um foco total em tudo que você gasta. Até mesmo cafezinho, gorjeta, tudo. Ou seja, anota por tipo de despesas e comece a olhar de cima para baixo para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Gabriel, é muito legal porque você vai descobrir coisas que você jamais pensaria que existia. Às vezes a pessoa quer assim, eu tenho 2 filhos, a mesada eu quero implantar. Depois dos 7 anos você pode implantar uma mesada, legal, mas você vai ter que saber quanto seu filho pediu durante 30 dias, você estabelecer essa mesada, e não será o total que ele tira, ou que ele pediu, será só 50%, porque parte da mesada tem que ser para consumo, e a outra parte para sonhos, estimular a criança a guardar para eles. Então você imagine que dentro de um mundo da educação financeira, que não é finanças pessoais, que eu vou já registrar isso, porque finanças pessoais lida com cálculo, planilha, tendências, muito importante para nós. Lida muito com ciências exatas. Nós estamos falando de educação financeira que mexe com comportamento, com hábitos, costumes. Nós estamos falando de ciências humanas. Esse é outro desafio que nós temos na sociedade. Então, Gabriel, é só uma questão de você apurar exatamente o que você gasta e ver se tudo que você gasta vale a pena, porque o excesso que existe em tudo que você consome, assim como as famílias brasileiras, são de 20% a 30% em todos os itens de consumo de uma família. Está na hora de fazer a lição de casa. Reinaldo, tem uma pergunta e a gente estava conversando no intervalo, acho que está linkando com essa pergunta. O Reinaldo está com um projeto para inclusão de 88 mil analfabetos, acho que é no norte de Minas Gerais, à cidadania, porque educar é colocar o cidadão na cidadania, né? E a pergunta do Carlos é como formar adultos mais educados financeiramente? Formar adultos educados financeiramente é mexer numa coisa chamada hábito dele, costumes dele, é muito difícil. É mais ou menos aprender inglês depois dos 40 anos de idade. Para uma criança com 3, 4, 5, 6 anos, ela já sai falando inglês e você nem teve tanto esforço assim. É mais ou menos formar uma reserva. Imagine que eu quero formar uma reserva para eu ter independência financeira. Se eu começar logo cedo, quando começar a receber até meus primeiros salários, com 16, 18 anos, 20 anos, eu com 50 posso me tornar uma pessoa independente financeiramente. Agora, se eu começar a minha reserva só aos 40, vai ficar muito difícil. Tudo que você começa depois, os sacrifícios são maiores. Não é diferente na educação financeira. Os hábitos impregnados, praticados ao longo dos anos, foram aqueles hábitos de pegar o dinheiro, gastá-lo, e se sobrar a gente faz alguma coisa. Esse é o orçamento errado do nosso brasileiro. Aprendemos de uma forma errada. Eu, como contabilista, aprendi dessa forma na contabilidade, que é o DRE, né? Demonstração de resultado, ganho menos gastos, custos, depois se tiver lucro ou prejuízo. Esse veio para o mundo da pessoa física e nós estamos tirando essa mística e vamos lançar o que? Lançamos, na metodologia de Sobson, diagnosticar, sonhar, orçar. Esse orçamento, ele não é igual a de uma empresa ou daqueles brasileiros que praticam o que ganha menos do que gasta. Não, nós temos o que ganha, tira primeiro para esses sonhos de projeto de vida, depois eu vou adequar o meu padrão de vida, que são minhas despesas. Isso tem funcionado muito bem para as famílias, para o ser humano adulto. Por quê? Porque ele vai ter que fazer uma movimentação de troca entre o seu sonho junto àquelas despesas que estão em excesso. Como a gente sabe que tem um excesso de 20% a 30%, comprovado já nas famílias brasileiras, é uma questão de atitude, perseverança, porque você vai voltar, e uma coisa bacana, a metodologia a gente fala para aplicá-la efetivamente para 30 dias, 365 dias, eu vou parar 30 dias para fazer um diagnóstico, estabelecer os sonhos, fazer o orçamento novamente e poupar, guardar dinheiro. Por que eu falo de 30 dias durante 365 dias? Não adianta ficar fazendo cálculo e registrando. A contabilidade está mental, é aqui que você vai ter que trabalhar, aqui e na emoção, no coração. Então você precisa fazer com que todo o seu condicionamento seja para você primeiro guardar para os seus sonhos, depois gastar. Para isso precisa ter uma mudança de comportamento.
E essa mudança é que tem levado a gente a nossos privilégios, aos nossos sonhos, à prosperidade financeira. E Reinaldo, isso cabe a qualquer família, qualquer renda de família, mais pobre, média, alta, a filosofia vale para todos. Então, se a gente pensar que tem famílias que ganham muito menos, são menos abastadas, vamos pôr assim, que tem muito mais saúde financeira do que as famílias que ganham muito. Essa relatividade de ganhar muito, ela é muito preocupante. Porque, olha bem, se você recebeu o seu primeiro salário, você lembra quando você fez lá o seu primeiro olerite, você teve, ao receber o seu dinheiro, entrou no banco. O que nós fizemos lá atrás? Simplesmente consumimos. Se a gente ensinar esse jovem, que hoje são dos que ranqueiam, viu, Roberto? Ranqueiam, são líderes da inadimplência, são os jovens, seguido depois das pessoas mais velhas, que hoje já começam a ter dificuldades também. Então, na verdade, nós temos um problema que as pessoas precisam efetivamente olhar para o seu mundo. Eu sempre falo, você passou aí uma série de índices nacional, internacional, tudo caindo para cá, caindo para lá, preocupação, dólar subindo, bolsa caindo, é um problemão. Agora, qual é meu país? Eu sempre falo que o seu país, meu querido internauta, é você, SA, é a sua família, é o seu país. Primeiro você arruma dentro dela, depois a gente olha para fora. Eu sempre falo que às vezes a gente fica se preocupando, mas que o índice subiu e agora o que vai acontecer? O que está acontecendo com a sua família, os seus índices? Como é que está o seu endividamento, como é que está a sua poupança? O país é igual, o país não poupa, vai ter problema. Se você não poupar dentro da sua casa, também terá problema. Então eu falo que a gente precisa acabar com essa mística de querer olhar os vizinhos e vamos olhar a nossa vida, a sua vida, a nossa vida da família, para sabermos se realmente podemos ser mais ou não felizes. Agora é uma questão de decisão. Precisa reunir a família, fazer uma vez por ano essa grande faxina e definir o que você veio fazer aqui na Terra. Ser feliz. Para isso precisa realizar sonhos, desejos e ter um projeto de vida que maravilhosamente será próspero também financeiramente. A pergunta do João Carlos praticamente você já respondeu, né? Como começar 2015 no azul? Tem que planejar. Planejar. Acima de tudo, parar todo mundo e fazer um olhar um pouquinho dos próximos 12 meses. Tem uma prática simples, pega uma agenda simples, impressa, ou o caderno do seu filho que sobrou lá muitas folhas, divide ele em 12 meses e começa a registrar tudo que já está comprometido nos meses seguintes. Por exemplo, eu já tenho prestação no cartão em 10 meses, coloque tudo em cada mês. E veja já o que está comprometendo o seu salário para os próximos 12 meses. Cuidado, tem gente que já está comprometido com 50% do salário dos próximos 12 meses. Como é que pode uma família ter saúde financeira se ela já está comprometendo 50% do seu ganho mensal para os próximos meses? Por isso tem que fazer uma reflexão e saber exatamente, porque sempre tem um jeito. Eu tenho um livro chamado Livre-se das Dívidas, que lá eu falo muito bem, você pode sair de qualquer situação, mas é preciso perseverança, é preciso muita atitude e acreditar em Deus acima de tudo. Todos esses livros, você tem diversos, dá para comprar através do site? Dá para comprar no site, dá para comprar nas livrarias, principais livrarias, por internet, ou seja, nossas obras, exceto as obras que são efetivamente obras didáticas de sala de aula, essas só as nossas franquias podem comercializar, quer dizer, porque são obras que precisam de caderno de professor, plano de aula, implantação, capacitação do professor. Agora, as outras obras, como coleção, por exemplo, O Menino do Dinheiro, né? O Menino do Dinheiro é uma coleção que tem aí 12 obras que você pode adquirir em qualquer lugar, inclusive no nosso portal de sop.com.br, que é um portal simples, mas você encontra e é muito legal porque você vai inserir a criança, tem um livro bacana que é Ter Dinheiro Não Tem Segredo, que é um livro para jovens. Então a gente vai pegando desde a camada infantil, aí tem no infantil tem o Menino do Dinheiro, Os Três Cofrinhos, e é uma coleção bacana porque você tem o suplemento do pai. Então o pai também vai participar de como vai ler esse livro, como vai fazer o antes, durante e o depois. Eu diria que eu tenho hoje 54 obras sobre educação financeira, 30 delas em didáticas, sala de aula, que são 2 coleções de 15 obras, uma para meio ano, outro para o ano inteiro, ou seja, um para o ano letivo como projeto ou como disciplina curricular
na grade curricular da escola. Reinaldo, eu comentei rapidamente, mas eu achei maravilhoso o projeto que você está desenvolvendo de inclusão de 88 mil cidadãos analfabetos com educação financeira. Você pode falar um pouquinho só desse projeto? É um projeto que caiu assim como uma dádiva, né? Eu sempre falo que a gente está tendo muitas... Eu, como uma pessoa que achava que, bom, independente financeiramente, vou viajar o mundo, né? Falei, não, eu vou ajudar as pessoas. Eu não sabia da dimensão da necessidade que nós efetivamente temos como cumpridores de missão aqui na Terra, né? E a gente está abrindo, cada dia a gente abriu para o jovem aprendiz, que hoje é uma realidade, e abrimos também para a inclusão, né, efetivamente social, ou seja, a inclusão dessa pessoa que não, ela até pega o dinheiro, sabe quanto ele vale, ela sabe troco, mas ela não sabe ler nada, nem o A, nem a consoante, nem a vogal, ela não sabe. Então, olha que legal, a gente está incluindo, fazendo uma inclusão social, temos uma obra chamada Beabá com Educação Financeira, e nós vamos entrar exatamente nesse momento para falar, bom, você pega dinheiro tem o seu nome, aí nós vamos colocar a metodologia diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, como é que escreve isso? Como é que você pega o dinheiro e compra, como é que você poupa o dinheiro? Tudo isso tem uma relação direta com o interesse desse cidadão. Ele está fora porque ele não teve interesse. Agora, com a educação financeira, nós teremos muito interesse e esse está sendo um projeto, Roberto e meu querido internauta, de grande repercussão para a nossa sociedade. Eu acho que a gente pode corrigir aí uma grande deficiência, porque as pessoas só aprendem quando ela tem vontade, quando ela está instigada em alguma coisa que interessa para ela. Se ela não interessar, ela não aprenderá. Quer dizer, esse projeto seu nas escolas, você estava comentando, tem aproximadamente 4 anos. Dá para perceber quando que a gente pode obter esses resultados para a sociedade aqui no Brasil? Então, nós temos esses indicadores, nas primeiras escolas, nós tivemos um indicador interessante, que é nossas escolas, quando a gente faz a capacitação do professor lá que vai ministrar a aula de educação financeira, nós tínhamos nas primeiras escolas 60% a 80% de professores endividados. O tempo foi passando, porque todo ano a gente tem uma reciclagem com esses professores, né? Eles não param aí, eles continuam fazendo e tem um acompanhamento pedagógico que fica em cima deles. E eles começam a praticar educação financeira para as crianças. Então eles ficam oxigenando isso todo momento pelos 4 pilares, só que para a criança. E ele reaprende a cada momento que ele dá uma aula. Resultado disso, nós fizemos a pesquisa agora, esse último ano que nós fizemos a capacitação, não tem nenhum endividado mais, nenhum professor endividado. É um negócio assim, fantástico, absurdo. Então, como a gente tem uma pesquisa própria, o que a gente fez? Não dá, ninguém vai confiar na própria pesquisa da própria empresa da DSOP, né? Então, o que a gente fez? Estamos buscando, provavelmente, um dos nossos contratados aí de uma pesquisa para pegar a amostra dessas escolas que estão com a metodologia já há 4, 3, 2 anos, com uma amostra de algumas escolas que não estão com a metodologia. Isso nós estamos fazendo um trabalho aí com uma das grandes provedoras aí de pesquisa realmente consagrada, ou vai ser Ibope, ou vai ser a Datafolha, normal, mas eu acho que vai ser a Datafolha que já buscou para nós aí uma proposta interessante e nós estamos fazendo um negócio para arrebentar, porque a hora que a gente colocar isso no mercado, é realmente algo bastante de credibilidade que vai levar a gente a ter mais aceitabilidade e com isso a gente vai conseguir ajudar mais milhões e milhões de famílias. Reinaldo, infelizmente nós estamos chegando no final do programa, mas eu gostaria de um especial comentário, durante o programa a gente falou, mas um especial comentário para 2015. Você falou, e nós falamos, os indicadores estão ruins, mas mesmo assim você pode vencer, não pode? Ah, Roberto, você falou tudo. Eu gosto do Roberto porque ele está sempre otimista e esta é a nossa missão, né? A gente ter otimismo. E para ter otimismo, você precisa efetivamente fazer aquilo que Deus lhe concede a fazer, né? Eu sempre falo que nós viemos à Terra para ser felizes. Deus concedeu esse corpo, né? Essa inteligência que você tem e às vezes a gente fica duvidando da gente mesmo. Então, mesmo com todo esse pessimismo dos números, isso sempre acontecerá. Porque nós somos uma ciranda, né? O mundo é uma ciranda, né? Hora a gente está lá em cima, hora a gente está aqui embaixo, mas eu acho que nós podemos fazer mais com o mesmo.
É isso que nós precisamos. Às vezes não adianta mais eu trabalhar muito mais, mas é melhorar esse recurso sagrado que é o salário, porque é um meio, trabalho é um meio, estudo é um meio. O que são os seus verdadeiros desejos? São os sonhos. O que você veio fazer aqui na Terra? Essa reflexão você tem que parar e fazer. A família espera isso de você, meu grande líder, minha grande líder. Nós precisamos fazer e resgatar aquilo que é o mais importante, a autoestima da nossa família. Por isso, eu acho que para 2015 tem uma lição de casa, fazer bem feito, acreditando que você pode melhorar. Mas não tenha medo de mudanças, porque a sabotagem existirá. Eu sempre falo que a gente é sempre autossabotado, porque você tem medo da mudança. Então não tenha medo. Com toda essa crise, é o momento de você mostrar que você venceu, que você é o país da sua família. É isso que nós temos que falar. Reinaldo Domingos, muito obrigado. A ANEFAC agradece bastante. E novamente o site para você consultar esse trabalho maravilhoso da DSOP, www.dsop.com.br, e o DSOP é o DSOP. A ANEFAC desenvolve uma série de eventos e reuniões técnicas. Em dezembro teremos um evento sobre o fechamento das demonstrações financeiras de 2014. Os eventos serão em São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Recife. Informe-se no site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Querido internauta, um bom dia, uma boa semana e até a próxima semana.